Glória a Deus, meu amado, meu irmão, vamos lá. Ainda em continuidade, a visão panorâmica dos evangelhos. Nós dissemos e estudamos o vídeo anterior a respeito do subtítulo A Tentação de Jesus. E depois nós colocamos que dentro do capítulo 4 de Lucas, além desse subtítulo A Tentação de Jesus, nós teríamos também a pregação em Nazaré, claro, de Jesus Cristo, como também a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Por isso que nós fizemos um vídeo, salvo engano, vídeo 3 ou 4, que nos mostra a região da Palestina. E eu gostaria que você começasse a adentrar no texto como se você estivesse ali vendo todos os acontecimentos na peregrinação de Jesus, em todas as situações, que você possa guardar na tua mente que a situação política governamental existia o que? O império de César. Ave César. Existia então um governador Pôncio Pilatos, também denominado como presidente, e existia o rei Herodes. Esse era o sistema governamental. Nós sabemos que a Palestina era aquela terra prometida, dividida ali por herança aos filhos de Deus, por intermédio das mãos ali de Josué, que conquistou a terra prometida. Nós estamos então começando a observar que na peregrinação de Jesus, ele andou por várias cidades. E é muito importante que você comece a observar o sistema político, o sistema religioso, quem era o sinédrio, que era o tribunal ali dos judeus, dos sacerdotes, quem era Anás, quem era Caifás, o capitão da guarda do templo, personagens que você vai somando e você vai tendo uma visualização a respeito do contexto histórico, cultural, social, aonde Jesus se encontrava. Daqui para frente, nós vamos observar que realmente Jesus peregrinou muito no seu ministério de 3 anos por amor a mim e a você. Então o segundo subtítulo de Lucas capítulo 4 nos fala a respeito da pregação de Jesus aonde? Em Nazaré. E você então, pegando no final da sua Bíblia, você vai observar que Nazaré fica no norte ali da Palestina. Que Nazaré, eu estou olhando aqui o mapa, fica próximo a Caná da Galileia, próximo a Galileia, próximo do Mar da Galileia, ao norte. Lembramos que Jesus nasceu em Belém da Judeia, no sul. Olha só que interessante. Lembramos que quando aquele Herodes, não satisfeito em nascer o rei dos judeus, mandou matar os meninos abaixo de 2 anos, o anjo Gabriel pediu então que José levasse Maria e Jesus descendo ao Egito. O Egito é lá embaixo, depois a Judeia. Então, como é gostoso você entender que os rios principais, Rio Jordão, do qual Jesus foi batizado, nós temos o Mar da Galileia, Jesus Galileu, porque era a região da Galileia, e na Galileia tinha Nazaré, Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré. E lá teve Cafarnaum, Caná da Galileia. É muito interessante, para que você não fique simplesmente atento numa leitura mecânica. Jesus estava em Jerusalém e dirigiu-se a Caná da Galileia. Como? Uma grande distância, peregrinando, andando a pé, em cima de lombos de animais, talvez em barquinhos, com certeza, mas por amor a mim e a você, para propagar o evangelho do reino dos céus. Que legal! Essa reflexão que fique no seu coração. Então o segundo subtítulo já vai nos dizer o quê? Já então vamos ali no capítulo 4 de Lucas, versículo 14, o subtítulo A Pregação em Nazaré. Nós já entendemos que Nazaré fica ali no norte da Palestina. E diz o 14, então, pelo poder do Espírito voltou Jesus para a Galileia. Então do Rio Jordão, Jesus então foi para a Galileia. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. A partir do momento que veio Jesus, com o Espírito Santo de Deus, o perfeito Filho de Deus, e começou então a dar início ao seu ministério, o impacto social nas terras vizinhas, nas cidades vizinhas, foi muito grande. Por isso é gostoso, por exemplo, como cidades litorâneas, Sidom, Tiro, Cesareia, Jope, Gaza, Belém, Judeia, Betânia, Galileia, Caná, Cafarnaum,
Nazaré, Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Mediterrâneo, Mar Morto, para que você tenha uma abrangência geográfica desta região, onde Jesus, por amor a mim, você peregrinou, propagando o Evangelho, as boas novas do reino. Então, o 15 diz assim: e Jesus ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. Sinagoga era o local, então, no Novo Testamento, que eram lido o que? As Escrituras, as profecias de quem? De Isaías, de Jeremias, Lamentações de Jeremias, Daniel, Oséias, Abacuque, Malaquias, a Torá, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, os livros históricos, Josué, Juízes, Rute. Então, na sinagoga eram lidos esses textos. E aí, no capítulo 4 de Lucas, diz então no 15, versículo 15, que ele ensinava nas sinagogas e era louvado por todos. E chegando a Nazaré, lá no norte da Palestina, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Nessa ocasião foi dado para ele o livro do profeta Isaías, e Jesus, quando o abriu, o livro, achou o lugar em que estava escrito. Então Jesus levantou-se e teve a palavra, foi dado a ele ali na sinagoga, onde estavam saduceus, onde estavam fariseus, onde estavam comerciantes, pessoas ali importantes, ouvindo, questionando e conhecendo a respeito das Escrituras. Então Jesus levantando, deram a ele o rolo, pergaminho, de quem? Do livro de Isaías, aí do profeta Isaías. E no 18, um trecho muito importante que passaria a falar dele mesmo. Olha só, os que estavam presentes nunca imaginavam que ali estava quem? O perfeito Filho de Deus no início do seu ministério, pregando aonde? Em Nazaré. O 18 e o 19 do capítulo 4 de Lucas nos ensina o seguinte: Jesus lê então essa passagem: o Espírito do Senhor está sobre mim, falando de si próprio, olha só, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. Isso já estava acontecendo. A proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, no sentido espiritual e material também, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse texto, no Velho Testamento, no livro do profeta Isaías, o profeta Isaías, profeta maior, estava profetizando ao povo de Israel, ao povo israelita, que viria no futuro um libertador. Agora Jesus, ali em Nazaré, dentro da sinagoga, ao levantar-se, dão a ele um livro do profeta Isaías, e ele, quando o abre, ele passa a ler a respeito de si próprio como o cumprimento das Escrituras proferidas por Isaías no Velho Testamento. Então, o versículo 20 diz assim: e, cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, porque ele tinha o que? Autoridade quando lia, quando falava. Fitos nele. E o 21 então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Então era tudo aquilo que realmente o povo judeu ali na Judéia, ali em Nazaré, em todas as regiões ali da Palestina, queriam e esperavam um libertador. Mas muitos, sob a opressão de Roma, dos líderes do imperador César, do presidente e governador Pôncio Pilatos e dos Herodes, né, tetrarca, esperava então um libertador político, mas na verdade o libertador era Jesus Cristo, o Rei dos Judeus, o libertador que daria a liberdade, a visão aos cegos, para que fosse então dado entendimento para a salvação das almas, para um reino não terrestre, mas para o reino celestial, na Jerusalém celestial. Glória a Deus. E no 22, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Que José, na verdade, pai de Jesus, o Nazareno. Enfim, nesse sentido, Jesus começou a pregar as boas novas,
sempre em concordância com o Velho Testamento, com a Torá, a lei de Moisés, enfim, essas leis todas do Velho Testamento foram ditadas por Deus. E Jesus é Deus, Jesus é o Espírito Santo é Jesus. E o Espírito Santo é Deus, a Trindade ali juntos. Glória a Deus. E Jesus exercendo o ministério, vindo do ventre de uma virgem, Maria, que foi sua mãe. O que acontecia? Que Jesus então passou a chamar a atenção. Eu quero que você observe daqui para frente o impacto social que Jesus começou a repercutir a respeito das suas palavras, que chamava a atenção de muitos, e muitos iam ter com eles, inclusive os saduceus, os fariseus e aqueles que se achavam o direito de questionar o perfeito Filho de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa visão panorâmica de Lucas capítulo 4, segundo subtítulo, Jesus pregando então ali na sinagoga em Nazaré. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.